Governo de Floriano Peixoto. Em 23 de novembro de 1891, a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca transformou Floriano Peixoto no segundo presidente do regime republicano. Floriano Peixoto assumiu o lugar de Deodoro e não convocou eleições presidenciais, conforme previa o artigo número 42 da Constituição para o caso de vacância do cargo em menos de 2 anos após a posse do presidente. Sua alegação era que tal norma valia para presidentes eleitos por voto direto, e tanto Deodoro como ele próprio haviam sido eleitos indiretamente, pelo Congresso Constituinte. Nessa época, as conturbações entre o poder legislativo e executivo e a crise econômica deixaram o cenário político bastante delicado. Nasce o governo de Floriano Peixoto, uma das mais terríveis ditaduras, que se vale do apoio dos presidentes dos estados e do exército para se perpetuar. Inaugurando ações de cunho paternalista, que ainda marcam nossa cultura política, o novo presidente mandou construir casas, emitiu isenção sobre os impostos cobrados nos alimentos e reduziu o preço dos aluguéis. Contudo, essas ações eram seguidas por arroubos autoritários que determinavam uma relação política de lealdade sustentada pela troca de favores. Mesmo assim, foi acusado de ocupar a presidência ilegalmente, e o primeiro movimento de oposição veio em 31 de março de 1892, quando 13 oficiais generais divulgaram um manifesto em que exigiam a convocação de novas eleições. Acusavam Floriano de desobedecer à Constituição. Entre os signatários estavam o almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha do primeiro governo provisório, e o general João Severiano da Fonseca, irmão de Deodoro. Na mesma noite, Floriano demitiu todos os generais de suas funções e mandou reformá-los por medida administrativa. O manifesto acusava Floriano Peixoto de armar brasileiros contra brasileiros e denunciava desvio do dinheiro público a uma política de suborno e corrupção. O movimento foi sufocado, e seus líderes, presos. Parte deles foi mandada para a cidade de Tabatinga, no interior do estado do Amazonas. Em 6 de setembro de 1893, um grupo de oficiais da Marinha voltou à carga. Eram liderados pelo almirante Custódio de Melo, que ocupara os ministérios da Marinha e da Guerra no governo de Floriano e pretendia candidatar-se a presidente da República. No grupo estava também o almirante Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha no governo de Deodoro e senador pelo Distrito Federal, que fora preso e reformado por ter assinado o Manifesto dos 13 Generais um ano antes. No dia 7 de setembro de 1893, o diretor da Escola Naval, almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, aderiu publicamente ao movimento, declarando-se favorável à volta da monarquia. Logo no começo da revolta, o almirante Saldanha da Gama não quis envolver-se na situação revoltosa do Rio, preferindo manter uma atitude de neutralidade. Desempenhou o papel de socorrer aos feridos evitando contactos com os revoltosos. Saldanha queria evitar que aspirantes e marinheiros da escola fossem arrastados pelo movimento que se processava no Rio. Permaneceria neutral não fosse a medida do governo de Floriano Peixoto estabelecendo o licenciamento dos alunos da escola. O almirante permitiu a saída dos alunos que quisessem ir servir ao governo, porém os acontecimentos levaram Saldanha a ir à guerra naval e à revolução. Quando entra na guerra já fazia um ano que a luta vinha se dando no sul do Brasil e há 3 meses na Baía do Rio.
Saldanha expressou que lutaria pela libertação da pátria brasileira do militarismo, do sectarismo e do jacobinismo. Disse: ofereço minha vida em holocausto no altar da pátria. Embora o almirante Saldanha da Gama tenha se juntado com o almirante Custódio de Melo contra o governo do Marechal Floriano Peixoto, havia divergências políticas entre eles. O Custódio de Melo era republicano e defendia novas eleições, e o Saldanha da Gama desejava a volta da monarquia. Enquanto o cenário político brasileiro entrava em guerra, havia ao fundo da Baía da Guanabara um município do estado do Rio de Janeiro com uma excelente situação geográfica, e mesmo topográfica, encravado, como inigualável joia, entre duas capitais, Niterói e Rio de Janeiro, chamado Magé. Magé vinha se recuperando da situação econômica, pois a libertação dos escravos em 1888 fez com que a produção agrícola entrasse em colapso. Magé sempre teve uma importância econômica, graças à lavoura da cana-de-açúcar, mandioca, milho e café. Pelas suas estradas escoavam-se toda a produção que vinda do Vale do Paraíba, como também o ouro das Minas Gerais. Magé era uma importante cidade brasileira. Ao tempo de Brasil Colônia, em 1802, foi cabeça de coroa, em 1810 baronato, em 1811 foi elevada a viscondato, no Império foi cidade modelo. Terra de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, o futuro patrono do Exército Brasileiro. O sol despertava a névoa que guarda as montanhas ao longe, e a brisa da manhã acordava o torpor do vale. A cidade de Magé despertava, sem saber que estava próximo do maior massacre da história feita a pessoas civis numa cidade que era republicana. Eu vou destruir Magé. Essa é a minha missão.